A graça e a paz, meus irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando nesta tarde, que Jesus possa estar falando ao meu coração, ao seu coração. Eu quero compartilhar com vocês uma porção da Bíblia, uma história que está escrita na Bíblia, de uma pesca que os discípulos foram fazer. Jesus, ele sempre estava com os seus discípulos e sempre tinha uma multidão ao lado dele. E ele tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães. Com poucos pães e poucos peixes, ele alimentou uma multidão. Em seguida, já caía a tarde, em seguida ele falou para os discípulos, que deu uma ordem para os discípulos atravessar o mar da Galileia e para o outro lado, porque ele ia subir no monte para orar um pouco, para falar um pouco com o Pai, mas que ele ia encontrar com eles. E os discípulos obedeceram. Os discípulos obedeceram, deixaram um barco, você pode ver, vocês vão ver que os discípulos deixaram um barco, o Senhor Jesus ia encontrar com eles. E os discípulos foram. Mas quando os discípulos foram, começou a surgir, lá no meio do mar, começou a surgir uma tempestade. E uma tempestade violenta. Eu gosto porque tem certas traduções que dizem que o mar se empolava. Já viu a água quando ela fica no fogo, que ela fica evoluindo, Então o mar estava assim, o mar estava empolado. E os discípulos estavam com medo. E a Bíblia diz que Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Com certeza os discípulos estavam pensando, mas cadê Jesus? Será que Jesus não vem? Jesus falou que vinha encontrar com a gente, será que ele esqueceu de nós? Será que a comunhão com o Pai estava tão boa assim que ele esqueceu de nós? E Jesus pode esquecer de alguém? Jesus não esquece. Só que Jesus vem na hora que ele quer, da maneira como ele quer, do jeito que ele quer. E com esse dia não foi diferente. Quando eles estavam lá pensando que Jesus tinha esquecido deles, o mar estava revolto, Jesus aparece. E Jesus aparece no meio da noite, naquele escuro da noite, no meio da tempestade. Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos estavam andando muito tempo com Jesus, mas eles ainda não sabiam todo o poder que Jesus tinha. Para Jesus nada é impossível. Na incredulidade deles, eles deixaram, ou na confiança deles, eles deixaram um barquinho para o Senhor Jesus ver. Mas Jesus não estava de barco. Jesus estava andando sobre as águas. Quando eles viram, eles disseram, é um fantasma, é um fantasma. Por que eles disseram que era um fantasma? Porque aquilo era incomum. Mas Deus vem da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele vem no barco, Ele vem andando sobre as águas. Mas Jesus vem na minha vida e na sua. Se você acha que Ele está demorando, preocupa não. Ele sabe a hora de chegar. E Pedro, vendo aquela famosa passagem que diz que os discípulos, a famosa passagem de Pedro andar sobre as águas, e os discípulos disseram, é um fantasma, e Pedro disse, não, é o mestre. E Pedro falou, se és tu, mestre, manda eu ir ter com você. E Jesus falou, venha, Pedro. Vocês sabem que Pedro foi andando sobre as águas, mas quando Pedro reparou na fúria do vento, nas ondas, no mar empolado, nas dificuldades que ele estava, ele fraquejou e tirou os olhos de Jesus e ele ia afundando. Mas Jesus deu a mão, vem, Pedro. Jesus deu a mão para Pedro. Pedro segurou na mão de Jesus, ele entrou no barco, e a Bíblia diz que logo o mar se acalmou, e logo eles chegaram no destino. O que eu quero te dizer hoje? Eu quero te dizer que, às vezes, nós estamos esperando que Deus venha na nossa vida do jeito que nós queremos. Ah, Senhor, o Senhor tem que vir assim, o Senhor tem que dar 3 batidinhas na porta. Ah, Senhor, o Senhor tem que vir em tal hora. Ah, Senhor, o Senhor tem que fazer isso. Não, Deus é Deus. Deus sabe a hora de ir ao seu encontro. Deus sabe a hora de vir ao meu encontro. Às vezes nós estamos tão apavorados, com tanto medo.
que nós deixamos de crer. Nós queremos ensinar Deus é Deus. Deus é Deus. Ele vem andando sobre o mar, ele faz todas as coisas, ele sabe, ele entra na fornalha para nos salvar, ele fecha a boca dos leões, mas ele faz, nós devemos confiar. Se Deus ainda não chegou, se nós ainda estamos passando por dificuldade, creia, Jesus está vindo. Mas Jesus vem do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. E quando Ele chega, logo, logo, tudo, o mar estava bravo, se aquieta. Jesus está chegando, Jesus virá. Jesus, o que você está passando que você acha que Jesus já esqueceu de você? O que eu posso estar passando que Jesus não saiba? Jesus tem tudo no seu controle. Jesus tem, como eu já falei outras vezes, Jesus tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Ele diz que pode uma mãe que se amamenta esquecer do filho, mas eu não esquecerei de vocês. Não temas. Eu te formei, eu te criei. E ainda tem uma coisa melhor ainda, porque Ele sabe até quando nós aguentamos as coisas. Ele sabe até quando nós podemos aguentar, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele não nos dá aprovação além das nossas forças. Você crê no Senhor Jesus? Nós cremos no Senhor Jesus. Então vamos descansar. Eu falo para mim também. Às vezes eu tenho muito de Marta e tenho às vezes pouco de Maria, mas eu peço, Senhor, eu quero estar a teus pés. Porque eu sei que foi Ele que me formou. Ele me formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Antes que nem nada tivesse, nem um dia tivesse na minha vida, Ele já escreveu o meu nome no livro da vida. E nenhum dia vai faltar. Nenhum dia vai faltar na minha vida e na sua vida. Vamos descansar no Senhor? Vamos pedir para que Deus nos dê esse descanso, para que Deus nos encha, porque às vezes nós temos medo mesmo, mas vamos pedir que Deus Senhor, tira todo esse medo, me ensina a descansar no Senhor. O que Deus quer é que nós possamos descansar nele, que eu e você possamos descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém?